alimentos. Esse é o nosso grande desafio. Tá? É isso que eu trabalho para fazer esse balanço, né? Ter água para produzir alimento. Eu penso no alimento. Para mim, o negócio do agro é produzir alimento, mas tem outras coisas, né, a mais. Essa é a capa de um livro que nós publicamos recentemente. Em qual parte da produção agrícola nós temos mais tecnologia? Essa é uma pergunta que muita gente tem dificuldade em responder, né? Onde a gente tem mais tecnologia na agricultura? É aqui, ó, semente. Aqui que tudo começa. Aqui tem todo tipo de tecnologia que você pensar. E nessa tecnologia o pessoal aplica biotecnologia, genética, faz de tudo. Faz de tudo para quê? Eles tentam criar plantas genéticas resistentes a inseto, resistentes a doença. Nisso a gente consegue, né, Raquel? A gente tem algumas plantas aí que resistentes a essas doenças. Mas tentam fazer resistente à água, mas não conseguem. Toda vez que eles tentam fazer isso, não tem sucesso, ou reduz o rendimento. Então, a água é um elemento crítico. Então, gente, no fundo, se você quiser tomar o seu suquinho de laranja, o seu café, colocar gasolina no carro, né, cada vez está mais dependente do álcool, dar uma flor para a namorada, para a esposa, né, para a mãe, colocar um prato de comida na mesa de quem está precisando, pensando na fome de milhões de pessoas pelo mundo. Aqui a gente não passa por isso, né, graças a Deus. A gente vai ter que irrigar. Esses estudos aí são claros, não tem como a gente passar por isso, por toda essa variabilidade que a gente está vivendo no mundo, principalmente em relação à chuva, que eu vou falar um pouco aqui. Nós vamos ter que irrigar, vamos ter que irrigar mais. E para irrigar, nós vamos ter que ter um bom balanço de água e de energia. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é falta de energia também, né? E a nossa energia, muita dela vem da água, que é energia hidráulica. Então, e nesse ponto, é crítico por quê? Porque a irrigação é a principal usuária, né? Ela não consome 70% da água do mundo, viu, gente? Ó, vocês jovens, acordem, acaba o TikTok. Quando vocês ouvirem qualquer coisa, a irrigação utilizando 70% da água do mundo, vocês criticam. O mundo tem muita água. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? É muita água que tem no mundo. Mais de 70% da nossa superfície é coberta por água. Muito está no mar, 97,5% está no mar, aí sobra 2,5% para a gente usar aí, desse 2,5%, 3%, mais ou menos 0,006% são os rios. Esses são os números que a gente tem, mas é muita água que a gente tem. Vou falar, tá? Qual a importância dos recursos hídricos no desenvolvimento econômico? Se a gente pegar as principais cidades do interior, nosso interior ele sobrevive pela agricultura. Em muitas regiões, pela agricultura irrigada. Se a gente pegar isso aqui, ó, são regiões altamente irrigadas, todas elas. Nós estamos ali no Unaí, Paracatu, se não me engano, 28º, 30º lugar, aí em termos de geração de PIB agrícola. Tá? Então, essa é a importância aí no valor econômico dos recursos hídricos. Olha lá no sul, um local que sempre chove, teve uma escassez agora grande, prejuízo de 36 bilhões aos produtores, por falta de chuva. Então, essa incerteza que eu falava. De onde vem essa incerteza toda? Tudo é culpa desse carinha aí, da chuva. Aqui é lá no DF, onde eu moro. A chuva no DF, no mês de novembro, em média, ela tem 180 milímetros. Mas essa média é uma coisa muito esquisita, né? Porque significa, um mês chove 50, outro mês vai chover 367. Então, é muito variável. Um ano 50, outro ano 367. Então, a chuva varia muito entre os anos. Ela causa incerteza, porque ela é a entrada de água que a gente tem nos trópicos, né? E, para isso, aí nós temos a irrigação que vem suprir essa falta de chuva. A irrigação é o principal seguro agrícola que a gente tem. Qualquer lugar do Brasil, mais cedo ou mais tarde, você precisa da irrigação. Nos lugares que precisa mais, outros menos. Qualquer lugar. Tá? Então, nós temos a agricultura de sequeiro, que representa mais ou menos 97% da nossa agricultura, o irrigado, mais ou menos 3%, e as duas utilizam a água da chuva. Isso é importante, porque muita gente acha que o alimento que vem da agricultura irrigada não utiliza água de chuva. Utiliza muita água da chuva, principalmente nesse período agora. É basicamente água de chuva. Isso é importante falar com os nossos gestores, para eles entenderem isso também. Mas aí, quando faltou a chuva, o sequeiro não tem água irrigada, água de rio, que a gente chama de água azul. Isso é um termo bom de guardar, viu, gente? Vocês aí, ó. Água azul, água que está no rio. Isso é bom para gestão. Vocês vão cada vez ouvir falar mais disso. E no irrigado nós temos a água azul. Mas para usar essa água azul, a gente precisa de energia. Não adianta ter água e não ter energia. Então, quando a gente vai dialogar com as pessoas, nós temos que dialogar com a turma da energia. Né? Embora todo o problema que a gente sabe que tem aí. E essa variabilidade, então, na questão da chuva,
aqui não pega, né? Ela causa essa variabilidade na demanda da irrigação. Tem anos que você precisa de muita água porque choveu pouco, muita água na irrigação, tem anos que precisa de pouca água porque choveu muito. Mas para a chuva, gente, para a produção de alimentos, não interessa. Muitas vezes as pessoas falam, na minha região chove 1.500, chove muito, não precisa de irrigação. Não é o quanto que chove, é como é que essa chuva é distribuída, isso que é importante. Mesma coisa de alimentos. Você vai num restaurante bom aqui, qual que é um restaurante bom aqui, o Naí? O Nagril? Você vai lá numa noite, come, no outro dia de manhã você quer tomar café. A planta é assim também, choveu muito, uma parte vai embora, a luz um pouquinho, depois você tem que irrigar de novo. Então não é o quanto chove, como é que essa chuva é distribuída, que é o mais importante. Tá? E por que irrigação é importante para a produção de alimentos? Isso aqui eu podia dar uma palestra de 2 horas sobre isso, mas não vou fazer isso com vocês. Né? Vou passar alguns casos. Tá? Por que ela é importante? Os benefícios que ela traz para a produção. Está pequeno ali, mas vou ler para vocês. Em relação à produção, ela tem um benefício em relação à produtividade. A irrigação comparada com a cultura de sequeiro, ela aumenta a produtividade de 3 a 6 vezes. Você produz a mais. Tá? Isso é um benefício importante, porque você verticaliza a produção, evita a necessidade de abrir novas áreas. Desculpa voltar aqui. Ela traz estabilidade, um dos principais benefícios da irrigação. Então, quando a chuva não vem, você irriga, você não tem aquela quebra de safra, ela traz estabilidade na produção. Se você tem estabilidade, você pode planejar políticas públicas para a segurança alimentar. Mesma coisa de você quer viajar, você tem que planejar o seu recurso para poder viajar. Então, a irrigação ela tem esse benefício de produtividade, estabilidade, oportunidade, ela viabiliza a produção de certa cultura. Por exemplo, hortaliças. Esse pessoal que é fitness aí, né, que gosta de malhar, gosta de comer bem, hortaliças, flores. Se não tivesse irrigação, não existiriam essas culturas. A irrigação ela traz oportunidade, efetividade. Ela viabiliza a produção durante todo o ano, inclusive no período seco, em regiões de baixa disponibilidade. Regiões como Petrolina, por exemplo, né? Lá em Pernambuco, Juazeiro, não existiriam que lá se não fosse irrigação. E qualidade, garante mais qualidade ao produto final, aumentando o valor agregado. Por exemplo, flores. Uma flor que não foi irrigada, ela tem baixíssima qualidade. Então, a irrigação ela traz uma série de benefícios. Ela tem benefício em relação ao emprego, ela gera de 2 a 6 empregos por hectare, em média. E muitas cadeias, como flores, de novo, fruticultura, uma mão de obra mais feminina, a mulher é mais cuidadosa, né? O homem vai mexer numa flor, ele vai mexer ali, ele destrói tudo. A mulher não, a mulher consegue fazer aquilo. Então, é um emprego diferenciado e importante. Tá? Tem a questão econômica. O valor da produção irrigada em 2019 foi de 55 bilhões, aumento do produto interno bruto, redução de pobreza. E um que eu gosto muito, que eu deixo por último, que é esse benefício ambiental. Se a gente acabar hoje com a irrigação no mundo, Ricardo, vamos ter que desmatar mais 300 milhões de hectares. Então, a irrigação ela verticaliza, você tira essa necessidade de você ter que abrir novas áreas. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um caso da soja, uma cultura bem resistente à água, que não irriga muito. Pegando aqui dado dentro do pivô, e dado nas calcinhas do pivô, isso é a produtividade. Como é que impacta a soja? Ó? É um impacto aí aqui se a gente for analisar em média, aumento de 25%, só na soja. Isso aqui é na propriedade do seu Luiz Figueiredo, lá no DF. Ali perto de Cristalina, ali. Isso é real. Tá? Só na soja, então, isso aí, dados que nós temos 8 anos, vou melhorar essa base agora, mas a gente vê um efeito verdadeiro. Né? Aí dá uma diferença mais ou menos de 109, dependendo do preço da saca, né, de 110 mil reais. Tá bom? E por que produzir mais alimentos? Primeiro vão ter aí, vou pôr alguns, esse aqui é outro tema que eu poderia falar aqui também a noite toda, mas nós vamos ter aí, lá para 2050, mais 2,1 bilhões de pessoas na Terra. No Brasil, não. O Brasil está estabilizado ou está caindo. Onde que essa turma vai estar? Muito na Ásia e muito na África. O que o Brasil tem a ver com isso? O mundo é globalizado. O alimento está indo para quem paga mais. Isso não é culpa minha, não é culpa de ninguém. O mundo está organizado assim. Então não adianta a gente reclamar. O alimento vai para quem paga mais. Vamos produzir quem estiver pagando mais para a gente produzir aquele commodity. Então isso é um ponto importante. A classe média vai estar aumentando. Lá em 2000, a classe média representava 25%, mais ou menos. E lá para 2030, 40, vai ser 80%, mais 5,5 bilhões. O que isso tem a ver? A classe média come melhor, come diferenciado, come mais. Isso impacta, então, vamos ter que produzir mais alimentos para essas questões.
Olha lá, em 2000, em 1964, uma pessoa comia em média 2.000 quilocalorias por dia. Em 2030, vai comer próximo de 3.000 quilocalorias. Então, está comendo mais, melhor, isso é bom, mas tem que produzir mais alimentos. Tá? A questão da agricultura, 68, quando eu morei aqui, meu pai era da carteira agrícola lá, falava que a agricultura era só alimento, não existia outra coisa, alimento, era milho, nem soja não tinha, soja está no sul, era milho, basicamente, que era a grande feijão, que eram nossas grandes commodities. Né? Hoje a agricultura é tudo, ela é fibra, é energia, ela é nutrição, serviços ambientais, biomassa, biomateriais, química verde, é um monte de coisa na agricultura. Isso tudo compete com a principal coisa para mim, que é produção de alimentos. O próximo governante, eu espero que ele assista essa palestra e fale, vamos fazer uma política de Estado para a gente produzir alimento com sustentabilidade para o mundo. Para isso, nós vamos ter que ter uma boa política de gestão de recursos hídricos, uma boa política de energia, conversar com o meio ambiente. Isso é estratégia que a gente vai ter que montar. Não tem jeito de seguir isolado. Entendeu, Ricardo? Nós temos assimetrias no mundo, são várias assimetrias de água, de alimento. Nesse caso aqui, nós temos lugares com pouca gente, né? Com pouca gente e muita terra, e outros lugares com muita gente e pouca terra. Os países vão ter que comprar alimentos de outros lugares. A questão ambiental ela é importante, mas ela comprime essa possibilidade de você aumentar a produção de alimento por questão de expansão da área. Isso vai ter que ser controlado também. São aspectos que tudo dificulta aí se produzir mais alimentos. E o Brasil irriga muito? Essa é uma pergunta que sempre faz. E eu não gosto muito de entrar no detalhe, no debate de se irriga muito ou se não irriga. Na minha concepção, o mercado tinha que dizer. Mas o mercado, hoje, a minha percepção é que ele pede mais, tem mais espaço para crescer. Não cresce mais por quê? Porque a nossa legislação é muito restritiva. E quando a gente fala isso, o público, né, hoje o Brasil é muito dividido, muito polarizado, tem um público, quando você fala que a legislação é ruim, ele acha que você é contra o ambiente, não tem nada a ver. O ambiente e a agricultura irrigada e o rural do Brasil convivem juntos. Mas nós temos muita legislação duplicada, antiga, que a gente tem que rever. Imagina se você tem um carro e você tem que tirar 2 PVA para você andar no seu carro. Pelo jeito, você pode pagar 2 PVA, você vai e paga. Mas imagina que um vai gastar 5 anos para sair. Você vai ficar com o seu carro parado 5 anos esperando para sair? Então, nós temos que ser mais essa legislação, a gente tem que rever. Nós temos novas tecnologias, nós temos coisas melhores para a gente estar revendo, e isso não é ser contra o ambiente, a gente tem como andar junto sem competir, não existe essa competição. Então, só apresentar alguns números, né? No mundo a gente irriga 340 milhões de hectares, 20,3% disso está na China, 19,6% na Índia, 7,8% nos Estados Unidos, o Brasil responde por 1,6% desse total. 7,8% do que a China irriga, e a China é só 11% maior do que o Brasil. Então, esses são números que a gente tem que pensar. Tá? Agora, se é muito ou se é pouco, eu acho que é pouco, porque o Brasil, com irrigação, nós vamos produzir mais, vamos ser mais sustentável e vamos conseguir produzir alimento para o mundo. Mas a gente tem que, pelo menos, tirar essas amarras legais. Algumas são boas, outras não tão boas. Nós temos que, pelo menos, tirar essas amarras para a gente poder crescer mais. Né? Então, hoje nós irrigamos mais ou menos 8,5 milhões de hectares, podemos chegar a 55 milhões. Onde, nesses 55 milhões? Eu diria que metade disso poderia ser em área de pastagem degradada, acho que eu não pus aqui, esse slide, mas metade em área de pastagem degradada e metade em área de sequeiro. Ou um pouco mais em área degradada, um pouco menos em área de sequeiro, mas por aí nós temos espaço para crescer sem ter que desmatar. Tá bom? Aqui é o Cerrado, vou passar rápido aqui. A previsão da ANA é que em 2040 a gente vai estar com mais 4,2 milhões de hectares, eu acho pouco. Esse é um estudo que eu fiz com um estudante meu aí, mostrando para o Cerrado, a gente cresce em média 56 mil hectares por ano. Lá para 2050, nós vamos ter mais 3 milhões de hectares aqui no Cerrado, que é quase nada. E lá para 2100, mais 6,6 milhões de hectares. Né? Então, nós temos que fortalecer mais essas questões, melhorar. Né? A indústria tem espaço para crescer, isso traz desenvolvimento, isso não compete com o ambiente. Nós temos condição e tecnologia hoje para caminhar junto. A irrigação utiliza muita água, essa é outra pergunta que sempre tem. Né? De onde vem a água do alimento? É importante isso aqui, a gente observar, isso aqui é para outubro, ó, soja plantada no dia 10 de outubro, simulando 30 anos. O amarelo aqui em cima
é o total que precisaria de irrigar. O verde é a água da chuva. A gente vê que a maior parte da água que se produz alimento vem da chuva. Nessa época, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Depois a irrigação começa a ser total. Antes disso, ela é complementar. A gente usa um pouquinho ali para complementar o que precisa. Então, não tem. E essa água que passa vai embora para o oceano. Eu vou mostrar isso aí um pouquinho também. Tá? O tempo é curto, mas eu vou passar um pouquinho por cada pedacinho desse para a gente poder conversar e depois debater sobre esses assuntos também. Então, esses anos onde tem muita contribuição da chuva, eu gosto de chamar de anos verdes, e anos que tem pouco, eu gosto de chamar de anos azuis, porque são águas onde a irrigação atuou muito. Nós utilizamos mais ou menos todos os usos, indústria, cidade, irrigação, nós utilizamos mais ou menos esse número aqui, 2.000 metros cúbicos por segundo. Isso que a gente utiliza, entre 2.000 e 3.000 metros cúbicos por segundo. Tá? Disso aí tudo, 52% vai para a irrigação. Não é da água do mundo, de novo, gente, pelo amor de Deus, o mundo tem muita água. É da água do que é outorgado. Do que é outorgado, a irrigação utiliza 52%, e aquele número ali, entre 2.000 e 3.000. Tá? Se a gente somar a água de todos os rios que tem no mundo, lá do Amazonas, aqui do nosso Rio Preto, do Rio Paracatu, vai dar mais ou menos aí 280.000 metros cúbicos por segundo de água nos nossos rios. Isso é o tanto de água que a gente tem. E quanto que a gente usa? Pegando aqueles 2.000 lá e fazendo essa conta simples, a gente vai usar isso aqui, é menos de 1%. E quando a gente fala menos de 1% aqui, para a juventude, não é para criar uma cultura de desperdício de água, então não usa pouca água, vou te pensar, não, a água é um bem finito. Ela é finito porque, em escala global, aquele montante é limitado, a água não acaba e nem diminui, não aumenta, então ela é finita naquilo. Mas está ciclando. Né? E tem que usar bem, mas a gente usa pouco. A água é sinônimo de desenvolvimento social, de valor econômico, a gente tem que ciclar essa água, quanto mais ela rodar, melhor. E o pessoal, de vez em quando eu vou para a Europa, aí o pessoal convida, eu vou dar umas palestras, lá, eles não gostam muito do que a gente fala do Amazonas. Né? Sempre surge a pergunta, mas o Amazonas? Vocês não podem usar o Amazonas, essa água está toda no Amazonas. É verdade, eu faço um exercício, embora doa no meu coração, porque eu acho que a Amazonas é nossa e nós temos que achar um modelo de desenvolvê-la do nosso jeito, mesmo que a gente erre, essa é a minha opinião, né, pessoal. Eu tiro o Amazonas da brincadeira aqui. Quando a gente tira o Amazonas, o Brasil ele fica um pouquinho maior, 20% maior que a Argentina. Representa mais ou menos 59%, 60% da área do Brasil. A Amazônia é legal, incluindo Tocantins. Mais da metade da nossa água está lá. Quando a gente tira, vai embora. Mas mesmo assim, fazendo esse exercício para mostrar para o pessoal, a vazão dos nossos rios, que eram 180, vai para 50.000 metros cúbicos por segundo. Mesmo assim, a gente vai utilizar ela menos de 5%, considerando todos os usos, e considerando só a irrigação, menos de 3%. Nós temos problemas regionais, claro, Nordeste, regiões que têm pouca água. E também um problema temporal. Nós passamos uma seca grande, os rios estavam com pouca água. Né? Agora começa a encher de novo. Então, esse é um trabalho aí que a gente tem que fazer. Isso é que faz a gestão. Eu vou passar um pouquinho por isso hoje com vocês. Tá? Então, nós temos 16% dos rios federais em estado crítico, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para esses rios, claro. E os recursos hídricos. Né? Então, vou falar um pouquinho aqui de recursos hídricos. De tudo que cai no mundo aí, de chuva, na forma de chuva ou neve, é mais ou menos 500.000 quilômetros cúbicos de água. Esses números são gigantescos, gente, é difícil, né? Eu tenho pouco tempo aqui para falar, a doutora vem com mais calma para falar um dia sobre esse assunto, mas cai mais ou menos, desses 500.000 quilômetros cúbicos de água que cai na Terra, 86% vem dos oceanos. Quem manda no clima da Terra, no balanço energético, são os oceanos. Se aumentar meio grau o oceano, causa no mundo todo, as florestas são importantes, mas elas não são assim, como se falam, né? Mudou a floresta, muda o clima. Não, o clima local, regional, tem influência, mas o mundo, quem manda são os oceanos. Esse é um debate importante a gente ter, mas como ele é mais polêmico, eu vou deixando para outro momento. Se a gente pegar toda essa água que caiu na forma de chuva e colocar nesse baldezinho aqui, que eu gosto de fazer essa brincadeira, 61% disso fica armazenado no solo na forma de água verde. Na forma de água verde, tá? E 39% vão para os rios na forma de água azul. Do que fica armazenado no solo, quem que usa a água armazenada no solo? 56% vegetação nativa. 56% da água, dos 61%, quem usa é vegetação nativa.
4,5% agricultura e 0,6% agricultura irrigada. Quem usa a água que vai para o rio? 1,4% agricultura irrigada, 1,3% evapora, 0,1% urbano e 39%, mais ou menos 92% vão para os oceanos. 92% da nossa água no mundo, em média, se vai para os oceanos. Isso é muito ou é pouco? Eu acho muito. Mas tem que deixar um pouco, porque tem toda uma questão ecológica, ambiental, próxima aos mares, aos oceanos, que tem que deixar. Mas quanto? 15%? Então, nós temos que poder, né, nós temos que poder criar mais valor econômico, reter mais essa água aqui em cima, as famosas barragens, né, para a gente poder desenvolver com equilíbrio. Tá? Então, isso aí é uma figura de um rio, aqui até o Rio Preto, peguei o Rio Preto como exemplo, esse é uma hidrógrafa do Rio Preto. Pegando aqui só para fazer um exercício rápido, então, tem época que, nesses meses agora que tem pouca água, a gente usa muito geralmente, começa a ter algumas disputas maiores, conflitos, tem época que tem muita água, a gente usa pouco, né? E quando a gente faz nessa brincadeira ali, a agência de água utiliza aquele pouquinho ali para disponibilizar para uso. Aquela famosa, aquele número que eles dão, que é 95, que é 710, que é a vazão que eles utilizam para outorgar. Aquilo ali, ó. Isso tudo que está aqui em cima vai embora. Passa e vai embora. Tá? Então, vamos para os oceanos, né? Então, a gente tem que trabalhar melhor nessa água que está saindo e deixando aí o nosso ambiente. Segurá-la mais, retê-la. E aqui tem estratégia para isso. Não vou deter aqui não, mas durante a conversa, se surgir, a gente pode conversar mais sobre isso. É importante entender o ciclo hidrológico, que o que precipita infiltra, evapora, a água fica circulando, ela tem que circular mesmo. Aí muitas vezes o produtor ele pergunta assim, Lenil, mas se a água circula, a gente não tem que fazer gestão. Tem que fazer gestão, por quê? Quando a água está imobilizada, ela fica indisponível para ser usada para outro uso. Por exemplo, Ricardo, um homem, mas fala-se que os estudos aí, mais ou menos 60% do peso de um homem adulto é água. Um homem de 70 quilos, então ele vai estar mais ou menos 42 litros de água. Está retida essa água, não pode usar. Se você tomar 2 litros de água por dia, depois de 10 dias mais ou menos, essa água sai. Ela volta a circular de novo. Mas enquanto ela está retida no uso, ela não pode ser utilizada. Então, essa questão da gestão. Tá? Esse é um tema que é bom discutir, interessante, mas você acaba... Mas vamos lá. Mas eu queria chamar a atenção aqui, que o importante aqui é... Eu peguei o errado. O importante é que a água ela fica parada nos compartimentos em tempos diferentes. Se ela está no seu corpo é um tempo, se ela está aqui no ar, ela fica de 9 a 15 dias. Se ela está no lençol mais raso, ela vai ficar 4 meses aqui no lençol freático. Se ela está no lençol profundo, lá no aquífero, ela pode ficar até 10 mil anos. Para que uma água parada 10 mil anos? Hein, Carol? A água tem que circular. Quanto mais ela circula, melhor. Mais ela gera valor econômico, mais ela está voltando. E usar com racionalidade. Não tem problema a gente falar que a gente quer usar água. Tem gente que fala, não pode, aí começa um debate eterno, não temos que usar, mas com racional. Nós temos instrumento para poder usar água de forma racional. Se ela for para o oceano, uma gota de água pode ficar 3 mil anos parada, antes de voltar a evaporar. Na geleira, ela vai ficar mais ou menos 3 milhões de anos parada. Então, a água ela tem esses diferentes tempos nos compartimentos. Né? Isso faz parte. A nossa função, a minha função como pensador, é gerar números verdadeiros para que a gente possa utilizá-los e fazer uma boa gestão, né? Conciliando o ambiente, conciliando produção. É importante a gente entender isso aí. Ó. O repórter me fez nessa série de entrevistas que eu fiz com o Alisson, né? Porque se a água do mundo é constante, por que tem conflitos? Em termos globais, ela é constante, mas em termos locais, ela não é constante. É a famosa bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica tem uma capacidade de suporte, uma capacidade de produzir água para os usos, que depende de quem? Do tamanho da bacia e da chuva. Então, se você põe um corte aqui, você pode calcular mais ou menos quanto de água essa bacia tem condição de fornecer para os diversos usos. Né? Tem ano que chove muito, o balde está cheio, tem ano que chove pouco. E as agências geralmente trabalham com valor mínimo. Por quê? Porque ela reduz o risco. O risco de dar água, Raquel, e faltar água. Essa é a estratégia da agência. Eu faria isso também. Eu faria isso. Porque se reduz o risco dela. Mas muita água vai embora. Por isso nós temos que ter estratégias aí de fazer gestão. E com essa água nós temos que
dar água para todo mundo, né? Então, para isso, nós temos nossa lei é muito boa, ela fala de água de domínio público, usos múltiplos, né? A prioridade é consumo humano, dessedentação animal. Nós temos nossos instrumentos, outorga, cobrança, vou passar por isso aqui, depois a gente conversa mais. E quais as nossas tecnologias que a gente tem aí para trabalhar essas diversas coisas de gestão? Agora eu vou entrar um pouquinho aqui na região para mostrar para vocês, acho que isso que é um ponto importante, né? Primeiro eu queria falar aqui, que a planta não utiliza toda a água da chuva, utiliza só parte dela. Por exemplo, nesse ano aqui, o ano 2, choveu mais de 1.000 milímetros, a planta usou só 30% desse 1.000. Por quê? Principalmente por causa do sistema radicular da planta. Ele vai crescendo, a água passou debaixo daquilo, a água foi embora, percolou. Ela não foi desperdiçada, ela pode ser percolada e usada para outro uso. Ele fica disponível para outro uso. É por isso que é diferente, quando você faz uma eficiência, avalia a eficiência de um pivô ou de um equipamento de irrigação é uma coisa, quando você avalia da bacia toda, da bacia hidrográfica toda é outra. A eficiência geralmente aumenta, porque essa água infiltra e fica disponível para outros usos. Tá? Então vamos lá, passando. Pensando de novo no nosso balde aqui, pegando a nossa água que está no rio, água azul, é essa água que a gente faz gestão dela. Da água verde a gente pode fazer com um bom trabalho de conservação de solo e água, um bom trabalho de conservação, a água infiltra e fica armazenada nesse armazém grande. Isso é bom para ser usado depois, porque ela vai aparecer no rio na época seca, né? E com essa aqui, então, nós temos que dar para todos os usos, né? Inclusive para esse indivíduo aqui, que é em frente ao meu apartamento, em plena crise hídrica em Brasília, eu estava em racionamento de água, o indivíduo já molhando jardim. Agora que Brasília tem jardim, viu? Sem molhando os jardins. E o cara reclamando de um pivô que estava jogando água para produzir alimento. Para mim, produzir alimento é uma água, é um fim nobre. Uma época, uma repórter me perguntou aí numa dessas entrevistas, como eu viajo muito e falo muito, né? Aquela discute sempre, a agricultura irrigada consome muita água. Eu não gosto do termo consumir. Consumir parece que a água desaparece. Gosto do termo utilizar, que é a ideia de uso. A água é usada, depois recicla, né? Eu falei para ela assim, eu concordo com você. Se eu fosse um gestor, o que eu faria? Eu daria 100 litros de água para cada habitante. E cada habitante iria decidir o que ela faz com os seus 100 litros. Do meu 100 litros, Ricardo, eu pegaria 70 para produzir alimento, porque eu gosto de comer, eu sou meio gordinho, que a barriga está... Gosto de comer carne, arroz, feijão. Eu pegaria 100, desses 100, 70 para produzir. 10, água para beber, saneamento, mais 10 para produzir outros bens e serviços. Você poderia usar diferente, seu 100 é seu. Quem não gosta de comer, não usa. É para produzir alimentos, a gente precisa de água. Tá? Isso não tem segredo. Não tem jeito, infelizmente, não tem mais. O dia que tiver, eu vou falar para vocês. Eu já vi um artigo científico produzindo alimentos sem luz. Até recentemente era impossível, agora estão produzindo sem luz. Então tem que fazer gestão, né? Vamos lá, meu tempo aqui, para não... Até parou de marcar. Eu vou falar da demanda, tá? Que é demanda? Aquela água que a planta utiliza. Vou falar um pouquinho disso. Quando eu pego a demanda, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu vou olhar onde fica esse noroeste de Minas. Embora eu conheça a região, eu faço essa brincadeira. Eu coloco aqui no mapa, olha o Brasil, noroeste de Minas está dentro do Cerrado. Cerrado é minha casa. Eu tenho os modelos todos prontos para simular demanda no Cerrado, oferta. Eu fico feliz. Quando é fora do Cerrado, demora mais para eu fazer a coisa. Então, está dentro do Cerrado. Eu peguei para brincar aqui, eu não ia... esses modelos demoram para rodar. Geralmente eu abro fim de semana, eu abro uma cerveja lá e põe os modelos para rodar e fico esperando lá, mas demora. Eu peguei aqui para brincar, acho que eu peguei Unai, Arinos e Buritis. Peguei 3 municípios aqui para brincar com isso aí. A primeira coisa que a gente olha é a chuva, viu? Aí o pessoal começou a falar que é fake news, tem um pessoal, isso aqui é fake news. Eu comecei a pôr o paper onde está publicado, é só papers. Papers são jornais onde os cientistas publicam, e esses que são os melhores do mundo, onde essas informações estão publicadas, estão disponíveis para qualquer pessoa da comunidade científica observar. Então está aqui, cara. Quem quiser ver, pode ir lá, está nesse material aqui, publicado lá. Publicado significa que passou por revisão de pares, de pessoas que foi e analisou, né? Eu vou olhar a chuva, né? Quando eu olhei a chuva, como é que está a chuva do noroeste? Então, o noroeste é um padrão do Cerrado, né? Chove mais ou menos aí essa faixa aqui, entre 1.200 e alguma coisa assim. Olhando o mensal, tem um mês padrão, não chove lá nos meses de maio, junho e julho, é um padrãozão do Cerrado, a região aqui. Tá? Então, chuva está bom. Eu peguei o Naí, olha lá, Buritis e Arinos. Peguei o Naí, Buriti e Arinos e quadriculei. Quadriculei em quadrículas de 10 por 10. Tá? De 10 por 10. Essa região.
Então, cada quadrícula dessa, eu vou ter informação de demanda e de oferta dela. Quando eu quadriculei, eu tive mais ou menos 380 áreas pequenas, de 10 por 10. Que em 20 anos e 110 dias, que foi o ciclo da cultura que eu usei, eu fiz 836 mil simulações. Para estar aqui hoje mostrando para vocês. Lógico que isso tem que ser refinado. Tá? Eu fiz lá, abri uma cerveja e fiz a simulação. Aí eu pego um mapa de solo, um mapa de chuva e um mapa de evapotranspiração, e cada mapa desse o modelo vai pegando informação e vai gerando, pega uma informação lá e gera 20 anos para frente, fazendo essas simulações. Aí eu olho, aí eu caio num problema, né? Esse é outro paper publicado numa revista importante. As nossas estações, elas estão distribuídas no Brasil assim, ó. Elas são pontos, são pontuais. Tem um pluviômetro aqui, pontuais. Então a gente não consegue, esses 10 quilômetros pode cair num local que não tem estação nenhuma. Aí o que nós fizemos? Usando machine learning, inteligência artificial, essa coisa que a turma do TikTok lá gosta, eu acabei criando um grid disso, de tal forma que cada 10 por 10 vou ter essa informação. Tá? Aí eu fiz isso aqui, demanda de irrigação da soja, dos 21 anos, plantada, e fui simulando. Comecei em 2001, o que é azul são os eventos de irrigação. Em 2001, precisou de 1, 2, 3, 4, 5 eventos de irrigação só, num total de 251 milímetros. Em 2002, precisou de mais eventos de irrigação, deu 271 milímetros de água de rio. Em 2003, precisou de um pouco menos, deu 207 milímetros. Eu fui simulando isso 20 anos, naquelas quadrículas de 10 por 10. Eu gerei esse mapa aqui, para trazer para vocês. É um mapa difícil de ver, né? É importante prestar atenção aqui, que o que está mais preto é a região que demanda mais água para irrigar. O que está mais claro, o preto, região que demanda menos água. O que está em mais claro, região que está demandando mais água azul para irrigar. Tá bom? Presta atenção nisso, porque você vai começar a movimentar. Espero que movimente, se não der nenhum erro ali, né? Presta atenção também naquela quadrícula lá, em branco que eu marquei, só para facilitar, tá, o olhar. Então, vou passar. Aí ele vai começar a simular. De 2001 a 2019, a demanda de água aqui da região, desses 3 municípios. Isso é importante para a gestão, porque a gente pode construir curvas de probabilidade, quanto de água que um determinado produtor, irrigante, vai precisar de água para produzir. Eu vou falar, você precisa de 80% de água para produzir isso. Aí vai na agência, aí você, na hora de pegar seu autógrafo, fala, eu preciso de pelo menos isso. Não preciso de 100 não, mas 80% disso eu preciso, vai ser bom. Aí então, fiz esse modelo, simulei, com isso tem essa variabilidade na demanda, e eu posso construir curvas assim, não? Ou seja, se eu der uma curva dessa para um produtor, aí a agência vai chegar e falar, eu vou te dar 45 milímetros de água. Falar, não, 45 eu não quero, o meu risco de faltar água é muito grande. Fala, não, eu vou te dar 172 milímetros. Aí tá bom, tem só 20% de risco de faltar. Aí tá bom, aceito. Aí dá para você negociar. Isso é um trabalho que a gente está fazendo agora, espero que as agências entendam e compram essa ideia. Vamos lá. Mas quando eu falo de gestão, então eu tenho que falar um pouco também da oferta, né? Falei da demanda, um pouco da oferta. Então, para falar da oferta, o que eu fiz? Eu peguei todo o cerrado e dividi o cerrado em 4.531 micro-regiões. Tá? Regiões pequenas. E o mais importante aqui, eu não vou estender muito pelo tempo, meu relógio parou de marcar aqui, mas aqui é 95, porque a agência é o que a agência utiliza para dar outorga. Então, vamos me ater nela, tá? Então, quando eu peguei aqui 95 aqui para a região, olha como é que está aqui. Está difícil de ver, né? São muitos riozinhos. Então, vou dar um zoom aqui para vocês. Olha aqui, ó. Esse azul, o laser aqui não pega direito nesse quadro, mas esse mais claro aqui, o primeiro, são baixas vazões. Esses riozinhos aqui, mas nesse aqui, que cor é essa? Que cor é essa, hein, Ricardo? Isso aqui é bom de... Essa corzinha primeira aqui, ó, é um... Qual que é essa, Raquel? Azul? Então, azul, nessa... mais assim, são rios pequenos que têm baixa disponibilidade. Mas nós temos rios aqui com muito boa disponibilidade. Esse roxo aqui, ó, pena que esse laser não pega direito. Esses rios roxos estão com boa disponibilidade hídrica. Dá para irrigar bem. Então tem a região aqui, embora pareça estressada, tem algumas regiões boas aqui ainda.
Aí nós temos que conhecer, eu posso planejar. É isso que eu faço, que eu gosto de fazer no meu trabalho, planejar. O que é planejar? Eu pego essa região com o que tem de água, possível de ser irrigada, de ser outorgada, coloco os pivôs, olha os pivôs aí na região. Tem região com pouquíssimo pivô e tem água, né? Talvez topografia pode ser um problema, aí tem que identificar, né? Aí coloco os pivôs lá, aí eu coloco um mapa de demanda. Com isso aqui eu planejo toda a região. Sentei lá, fiz todo esse planejamento para a região. Isso aqui você pode ter um planejamento estratégico. Eu acho que a gente tem que falta um pouco para a gente planejar mais, né? Então vamos lá. Esse aqui é um projeto, vou apresentar rápido, que eu fiz lá para a Aspip em São Paulo, mas eu acho que ele vale a pena 2 minutos com ele aqui. Tá, peguei um pivô central lá de 126 hectares. O importante é isso. E tirei várias amostras de solo. Olha a variabilidade desse pivô. Ele é argila e areia. Como é que você maneja a irrigação dentro do pivô com argila e areia? Né? Nós temos ali água disponível de menos de 0,54 a mais 0,77. O que isso significa? Se eu pegar 1 metro de profundidade nesse pivô de 26 hectares, vai dar aí, e pegando aqueles 2 valores extremos, então vamos ter área que você pode armazenar 54 milímetros e outras áreas que pode armazenar 77 milímetros de água. Olha a variabilidade para se manejar esse pivô. O que isso significa? É uma diferença aí entre essas áreas de 29 milhões de litros armazenados em 1 metro. Só que no solo, com água disponível. Como é que você maneja isso aí? Então vem o técnico aqui e fala tudo, ensina todo, maneja assim, então tensiômetro, usa as tecnologias, mas com essa variabilidade a gente tem que pensar. Aí tem coisas interessantes atualmente saindo, que é essa questão da irrigação de precisão. Aí eu comecei a perguntar, vale a pena a irrigação de precisão? Aí fiz uma brincadeira, né? Peguei aqui uns cenários onde eu tiro a amostra de solo, vamos supor que a pessoa foi tirar a amostra de solo no pivô e pegou um lugar com a menor disponibilidade hídrica. Vamos supor que ele foi tirar em outro e pegou a média, e foi tirar em outro e pegou a máxima, a maior disponibilidade hídrica. Eu comparei isso com irrigação de precisão. Dividi o pivô em células de 5 por 5. Em 5 por 5 dá 50 mil pixels, mais ou menos, 50 mil áreas, num total de simulação, 111 milhões de simulação que eu fiz dentro do pivô. Multiplicando tudo. Aí eu comparei o manejo de cada área dessa de 5 por 5 com o pivô todo manejado de um jeito só. Tá? Usei um software nosso, um programa, não entrar em detalhe. Aí, quando pensando em economia de água, usando essa tecnologia, ou seja, quanto mais você levar em consideração essas diferentes manchas de solo, você economiza muita água, pode chegar aí até 14%, dependendo do cenário que você usou. Economia de energia pode chegar aí até 15% no ano chuvoso. Vou passar mais rápido aqui, mas depois, só para dar uma ideia para vocês, coisa que a gente pode conversar mais. Tá? O aumento de lucratividade, no fundo, o que interessa para o produtor é isso, como é que foi o lucro. Pode ter um aumento de lucro aí, até de 78%, se usou essa tecnologia, comparado com a tecnologia de considerar as diferenças do solo. Então, vale a pena você investigar isso, você considerar essas diferenças. E o que falta para avançarmos? Tá? Agora estou chegando na fase final. Primeiro, nós temos algumas dificuldades, né? A questão da limitação à reservação, crise energética, conflitos pelo uso da água. Nós temos que avançar nisso. Para avançar, nós precisamos de barragens. Temos que investir em barragens, não tem jeito. Tem 2 papers importantes publicados. Esse paper foi na Climate Change. Eu não vou me ater muito ao detalhe dele. Esse outro aqui foi um paper feito aqui para o São Marcos, onde eu mostro aqui a importância das barragens. Aqui foi feito com um estudante, com um funcionário da ANA, que hoje está na Austrália. Aqui está mostrando o São Marcos sem barragens, com o efeito da barragem. Tem regiões em que se aumenta até 500% a disponibilidade hídrica na região. Então, barragem é importante. Tá? Nós temos que viabilizar isso. Como viabilizar da melhor forma possível? Temos que comunicar melhor, é o que eu tento fazer. Eu gosto de comunicar, eu gosto de sair, falar para o produtor, falar na mídia, falar para a sociedade, falar em congresso de ecologia, falar com os diversos também, porque eu acho que eu gosto de conversar. Por isso nós temos vários livros. Hoje eu esqueci, em cima da minha mesa lá, ia trazer uns 2 para distribuir aqui hoje, mas nós temos vários livros lá. Artigos na mídia, que artigos que eu publico, que fica disponível aí, que a gente conversa sobre um assunto de uma forma mais tranquila, porque comunicar é você entrar em sintonia com quem está te ouvindo. É você pegar uma informação complexa e decodificar essa informação para a sociedade, consumi-la de uma forma mais palatável.
Isso que é o comunicar, né? E tem esses 3 artigos que ficaram famosos aí, mitos e fatos na agricultura irrigada, 1, 2 e 3. Isso aqui levou uma série de entrevistas com o ministro Alisson, né? Que foram essas aí, são 10 episódios. Nós fomos à casa dele para fazer 10, para fazer 4 episódios, fizemos 10. Então, acho que vale a pena, gente. Ao invés de assistir a série lá, como é que aquela série lá, assiste essa série aqui para vocês verem. Isso é bom. Passei para o Ricardo, passei para a Raquel também, uma série boa de ver aí, fim de semana. Então, o ministro contou a vida dele, como é que ele desenvolveu. De vez em quando eu falava um pouquinho de agricultura irrigada, mas o importante é o ministro que está aí contando a vida dele, está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. Eu falo porque ele merece o prêmio, né? Em 2006, o ministro ganhou um prêmio que chama World Food Prize. É como se fosse o Nobel da Agricultura. Porque a gente não tem um Nobel da Agricultura, tem esse World Food Prize. Ele ganhou esse prêmio em 2006. Nesse mesmo ano, tem um cidadão de Bangladesh chamado Mohamed Yunus. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele criou um microcréditos, ele criou um banco chamado Grameen, que dava microcréditos para os pobres, pequeno para o pobre montar seu negócio e sair da pobreza. Isso pegou e ficou uma coisa muito bonita. Mas o que o ministro fez, ele criou as bases para a agricultura. E quando você cria as bases para a agricultura brasileira, você acaba com a pobreza no mundo, você cria desenvolvimento social, é o maior banco de desenvolvimento social é a agricultura. Não existe iguais, principalmente num país como o Brasil, que é um país rural, que é um país agrícola, né? A Embrapa, tudo que é feito é público, só entrar aí, entra no site da Embrapa, está tudo público. Agora não, está na eleição, bloquearam tudo, infelizmente. Agora tem que esperar passar a eleição, enquanto não passar não tem nada, né? Temos que articular politicamente, não temos medo de articular, por isso que eu parabenizo você, aqui está pegando seu tempo, né? Largando, está com a sua família, está aqui a Carol também representando, que o pessoal que vai, né, que participa das entidades, importante isso, o sindicato, tem que estar participando do governo, conversando sobre essas coisas, tem que conversar. A diferença faz parte, mas desde que seja dado, não seja diferença com base simplesmente no eu acho, né? Que aí não dá. Tem que ser com base em bases. Então, temos que conversar politicamente, isso é importante, a gente avançar. Por isso, nós criamos a RENAI, a Rede Nacional de Irrigantes. A Riganor faz parte. Criamos o Dia da Agricultura Irrigada e vamos desenvolver mais nesse aspecto. Isso aqui é uma foto de um pivô que a Rovena me passou. Então, está o nome dela ali embaixo, pequenininho, para não tomar uma, foi ela. Era um pivô implantado e a licença não saiu. Mas isso são coisas que a gente realmente tem que pensar, né? E depois disso eu escrevi um artigo onde eu falo aqui que o papel estratégico do Brasil de produtor mundial de alimentos possa ser consolidado. É importante que os nossos agricultores tenham segurança hídrica e energética. Isto é, ao se pautar questões essenciais que envolvam os recursos hídricos, deve-se colocar nessa pauta como política de Estado, de maneira estratégica, a irrigação como a principal tecnologia para garantir estabilidade e sustentabilidade da produção de alimentos. É isso aí que a irrigação traz. Tá? Nós somos referências no mundo, né? Temos tecnologia, falta um pouco de infraestrutura, temos que utilizar melhor esse tanto de dados que nós estamos gerando, pensando aí em aumentos de produtividade, rentabilidade das lavouras com sustentabilidade, né? Pensando aí no ambiente. Então, no Brasil, nós temos 60% do sequeiro, 40% é irrigado. Esse irrigado depende da água de rio, da água azul. Aí que depende da chuva. Temos que conhecer melhor nossas chuvas de distribuição, porque ela impacta na vazão dos rios e vai impactar na outorga que a gente vai dar. E para isso nós temos que alocar essa água para a gente criar desenvolvimento social no Brasil. Tem que ter uma boa alocação, uma boa política de alocação de água. Com isso eu encerro, agradeço aí. Espero que não tenha cansado muito vocês, mas a ideia é trazer um pouco de tudo aí da agricultura irrigada, que vocês possam ter uma ideia, e da importância dessa tecnologia e produzir alimentos. E para a garotada aí, nós temos que ter orgulho de ser um país agrícola, e não um país do futebol mais. Depois do 7-1, não somos mais país do futebol, somos um país agrícola. Muito obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Agora que eu sei que eu sou seu parente, eu vou voltar mais aqui. Um abraço. Obrigado. Deixa você aqui. Quero parabenizar o Dr. Linneu pela brilhante palestra.
Eu hoje tive uma aula aqui imensa. Eu sou pequeno produtor, tenho 2 pivôzinhos lá em casa, na fazenda, e aprendi hoje o que na minha vida inteira, na atividade, referente a essa questão da agricultura e da água, a verdade sobre a água, que a gente vive aí sofrendo uma pressão muito grande, principalmente dos ambientalistas, que tentam incriminar o produtor rural, colocando ele como bandido, como ele destruidor do meio ambiente. Então a gente vê aí que, na verdade, a coisa não é como se demonstra, né? Nós não estamos utilizando nada que possa estar ofendendo o meio ambiente quando a gente busca a água para poder produzir o nosso alimento, para matar a fome do mundo. Ontem aqui, na palestra de ontem, para os que não sabem, amanhã nós estaremos aqui homenageando o Dr. Alisson Polinelli. Vai haver um coquetel aqui, infelizmente ele teve um acidente, ele está na cadeira de roda e não vai conseguir vir. Mas vamos interagir com ele e vamos ter as palavras dele aqui, preferencialmente ao vivo. Eu disse aqui ontem que o que ele fez pelo Noroeste, pelo Brasil e pelo mundo, ele é merecedor de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ele, na verdade, ele é o responsável, um dos grandes responsáveis por estar matando a fome do povo do mundo. Então, Alisson Polinelli merece toda a consideração nossa. Foi produtor rural aqui, o Naí. Quando ele recebeu a escritura dele da fazenda, eu é que datilografei a escritura, eu era funcionário do cartório, entreguei nas mãos dele a escritura da Fazenda Palmeiras, cá em cima no Catingueiro. Então, o doutor Alisson é uma pessoa que a gente tem um grande carinho, uma grande admiração por ele, e eu fico feliz, doutor Lineu, de ver você rendendo todas essas homenagens à pessoa dele. Amanhã, eu tendo a oportunidade de falar com ele aqui, vou fazer questão de mencionar as suas palavras aqui e o fato de você ter carinhosamente mencionado o quão importante ele foi e continua sendo para a agricultura do mundo. Era isso, obrigado. Muito bem. A segunda palestra dessa noite tem o tema Gestão em Fazendas de Cereais. Será proferida pelo consultor da Reagro, o senhor Regis Henrique Ferreira. Salva de palmas. Teste. Boa noite, turma. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade, em nome do Reagro, de estar aqui participando de um evento aqui numa região que está numa pupila dos olhos nossos como Reagro. Queria agradecer demais a Raquel pela oportunidade, por nos propiciar, trazer via Irriganor mesmo. Muito obrigado, tá? Doutor Ricardo, de novo, por confiar na gente, dar uma abertura aqui, muito obrigado. Com a Agril, que deu a oportunidade de a gente também ir, Sebrae, que trouxe junto a gente aqui para poder conversar com produtores rurais sobre gestão. Até essa semana a gente estava falando de gestão de pessoas, e agora eu vou falar um pouco mais sobre gestão financeira aqui agora dentro das fazendas de cereais. Então, agradeço, acho que a entrada de qualquer empresa nas regiões, ela precisa ser amparada por pessoas que acreditam na gente no primeiro lugar, e agradeço em especial a vocês que deram as mãos aí para poder nos ajudar nesse trabalho. Bom, eu sou muito suspeito para falar, porque vou conversar de um tema que eu vivo a minha vida inteira em cima dele. Antes disso, eu queria só apresentar quem somos nós, né? Falar assim, eu faço parte do grupo de sócios do Reagro, que é uma empresa ligada ao agronegócio na linha de consultoria e ensino. A gente atua em cursos, hoje nós somos uma faculdade homologada pelo MEC, a gente emite nosso certificado, Faculdade Reagro, nós temos pós-graduação, temos curso de capacitação, estamos lançando agora a graduação nossa online em gestão no agronegócio para começar no primeiro semestre do ano que vem. As inscrições, vestibular já estão abertas.
algo que a gente acredita muito para o desenvolvimento do agro, né? Depois disso, a gente tem a consultoria, que ela vai estar ligada às 4 grandes áreas do agronegócio brasileiro, né? Café, leite, corte, cereais. A gente trabalha com consultoria no campo, né? Nós temos técnicos nossos que vão lá apoiar a gente no desenvolvimento técnico do produtor, do cliente nosso. Nós temos um laboratório de análise, né? Faz análise de solo, análise de folha, análise de alimento, para poder, diagnóstico que a gente chama, né? Para poder trabalhar um pouco mais sobre os números críticos da parte técnica. E também temos um centro de pesquisa que faz um estudo sobre posicionamento de produtos nas lavouras, foco na agricultura, temos também ele lá na pecuária. Aí, né, a nossa cadeia de atuação, as 4 principais grandes áreas aí do agronegócio brasileiro, a gente tem atuação da consultoria, do diagnóstico, do ensino aí também, tá? Nós estamos atingindo aí agora, lá para vocês verem lá, 215 mil hectares, cabeças, estamos em 24 estados, com mais de 330 fazendas assistidas no Brasil inteiro. Hoje a gente tem unidades em todas as regiões do Brasil para poder facilitar a gente ficar mais próximo aí do agronegócio, tá? Aí, ó, o trabalho de consultoria, ele é muito focado no desenvolvimento de plano de negócio, diagnóstico da situação, onde é que está essa fazenda de grãos, quais são as limitações que ela tem existido hoje, vamos construir um plano de ação para desenvolver e melhorar esses indicadores. Depois nós vamos falar da gestão técnica, gestão financeira, gestão de pessoas, tributária, sucessória e proteção de patrimônio. Todas essas são linhas de acesso nosso, Reagro, consultoria, atingindo o Brasil inteiro aí agora, tá? Depois eu deixo a recomendação para vocês, está ali o QR Code para poder acessar um canal, o maior canal do agronegócio brasileiro relacionado a técnicas e conhecimento do agronegócio, o YouTube Reagro Agronegócio. Deixa lá a sugestão para vocês acessarem depois, a gente publica bastante coisa interessante lá. Mas, deixando claro aí agora o que nós somos, né, quem nós somos, é hora da gente conversar efetivamente sobre o que eu vim falar com vocês aqui agora, que é a gestão em fazendas de cereais. Para começar a conversa, eu quero deixar bem claro, eu não vou falar nada que é mirabolante, longe lá da realidade. Nós estamos muito alinhados com o doutor Lineu, que estava aqui agora, falando de coisas que elas estão conosco, no dia a dia nosso mesmo, do que a gente precisa de fato estar fazendo. Então, o que eu vou mostrar para cá, não tem nada disso aqui que é longe demais da minha realidade. Eu vou falar do feijão com arroz e o bife básico que nós temos que fazer todo dia, basicão lá dentro da fazenda, que esse aqui são condições. Então, vamos lá. Eu faço parte do Reagro, estou fazendo 17 anos de casa agora, o Reagro está fazendo 20 anos, eu estou fazendo 17, e desde a minha entrada no Reagro, quando eu era estagiário de lá ainda, eu lembro da turma falar para nós não vamos caminhar no agronegócio se não for através do tripé: liderança com foco no resultado, competência técnica e competência gerencial. Eu tenho 17 anos que eu estou escutando essa turma falar disso, e cada vez mais, dentro disso daí, eu tenho 15 como técnico, né, que uma parte eu era estagiário, tinha um guarda-chuva em cima da minha cabeça, se a pedra vinha, caía no técnico, não era em mim. Tem 15 anos que eu fechei o guarda-chuva e pus meu pé na fazenda e falei assim, agora se a pedra vier, ela vai vir em mim. E cada vez mais eu fico vendo, esse tripé é a essência para fazer um agronegócio efetivo. Liderança com foco no resultado, o negócio é a cara do líder. O líder focado em resultado, que está sabendo atuar no que é realmente importante, nas ações que realmente impactam no resultado, naquela que interfere na minha produtividade, que interfere no lucro bruto, que interfere no EBITDA, que interfere no lucro por hectare. Esse líder, aliado com a competência técnica, as habilidades, lá desde do fortalecimento e estruturação de solo, até os melhores posicionamentos de produto, a definição da irrigação lá dentro do projeto, como utilizá-lo de uma forma melhor, também ligado com a competência gerencial. Então, se eu posso dar uma sugestão para a turma que está aí, né, do Colégio Agrícola, eu queria falar assim, a competência técnica é importante, de fato, mas eu queria que vocês olhassem bastante para as competências gerenciais. Elas têm feito um diferencial muito grande nos técnicos que estão no campo hoje. Além da competência técnica, eu não estou falando que vamos deixá-la de lado, pelo amor de Deus, ela é essencial. Só que ela é um lugar que a turma já tem vindo com mais olhar, né? Um olhar bem bom para o defensivo, eu tenho um olhar técnico da praga, mas além disso, eu estou falando que nós precisamos de ter competências gerenciais. E elas gerenciais aqui agora nós vamos falar tanto de gente, quanto de número, quanto de estratégia. E eu deixo uma pergunta para a gente poder conversar. Falar assim, por que será
que fazendas diferentes, mas na mesma região, nas mesmas condições ambientais, podem gerar resultados diferentes? Por que será? Eu tenho fazendas vizinhas aqui agora. Umas entregando resultado positivo, outras entregando resultado negativo. Por que eu vejo, na mesma região, que passa pelos mesmos estresses de todas juntos, algumas estão falando em vender, outras estão falando de comprar? Por que será que faz essa diferença? Nós vamos falar que a administração dela vai fazer a diferença. A gestão dessa fazenda vai fazer a diferença. Concordo mais, e é nesse caminho mesmo que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Falar assim, no final das contas, turma, vai atuar nessa continha aqui, ó. No final das contas, o que vai impactar lá para essas fazendas fazerem diferente é isso aqui, ó. Volta. O que vai fazer diferença é aqui, ó. Nós precisamos de estar atuando no custo de produção. Eu preciso de gerir gastos e tentar colocar eles de forma menor lá dentro da fazenda. Eu deixando claro que falando de deixar gerir gastos, eu não estou falando de cortar, porque existem alguns gastos que não é cortar. Eu quero otimizar. A otimização da irrigação, a otimização do adubo, a otimização do herbicida, a otimização da tecnologia de semente que a gente está colocando lá na fazenda. Eu quero otimizar, não estou falando que eu quero cortar. Aí eu tenho que otimizar os gastos, tentando diminuir eles, e produzir mais. Quando eu pego essa fórmula aqui, ó, custo de produção é igual ao gasto dividido pela produção. Se eu quero chegar lá, quanto que custou o saco de soja que eu produzi, eu vou somar lá o gasto com a minha lavoura, dividir pelo total de sacos de soja que eu produzi, eu tenho o meu custo em reais por saco. Fechado aqui agora? Se eu quero saber o milho, o feijão, a mesma coisa. O gasto com a lavoura de milho, dividido pela produção, quantos sacos que eu produzi, eu tenho o meu custo em reais por saco. Se a gente consegue, através da gestão, da administração e agora, gastar menos e produzir mais, o que acontece com o custo? Olha a fórmula lá. Se eu gasto menos e produzo mais, o que acontece com o custo? Diminui. Se o custo diminuiu e eu mantive estratégias de venda interessante, que eu garanti preço de venda interessante, você concorda comigo que essa administração que garantiu a venda num preço interessante e fez o custo de produção diminuir, você concorda comigo que essa administração, essa gestão, está fazendo com que a empresa coloque mais dinheiro no bolso? A rentabilidade do negócio ficou melhor, a lucratividade do negócio também ficou melhor. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. E eu não falei para vocês que eu sou médico veterinário. Eu sou médico veterinário trabalhando com gestão financeira e econômica, gestão de pessoas em fazendas de grãos, em fazendas de café, em fazendas de gado de corte, fazenda de gado de leite, em pet shop e em leiloeira. Eu saí da faculdade, eu já não punha a mão numa vaca. Eu já não calculava mais uma dieta. Eu já caminhei tudo para o lado. Aí a turma lá do Reagro virou falando para mim que eu virei veterinário de computador. Beleza. Eu sou veterinário de computador mesmo. Mas lá do computador, no meu trabalho com as pessoas, no meu planejamento das operações, eu estou conseguindo fazer essa forma aqui rodar. Custo de produção menor, colocando mais dinheiro no bolso da fazenda, fazendo o negócio ser mais lucrativo, mais interessante. E é disso que eu vou conversar com vocês. Quais são essas ferramentas? Feijão com arroz e bife, que a gente tem feito, ajudando o nosso cliente a ter mais consciência do número. Aí vou lá. Estou dando uma travada aqui. Aqui, ó, eu queria mostrar isso daqui, ó. Dentro, para ajudar a gente a gerenciar gasto, aquele primeiro item lá de cima lá, para ajudar o nosso cliente a gerenciar os gastos, a gente trabalha com aquelas ferramentas lá, ó. Lá de cima. Orçamento, gestão do fluxo de caixa, compras estratégicas, checagem do previsto versus realizado e plano de ação. Aquelas ferramentas ali, orçamento. Então, assim, essa agora, né? Nós estamos finalizando setembro, a safra já começou, né? A safra 22, 23 já está. Eu tenho uma mania, a Raquel estava comigo esses dias numa sala ali, eu tenho uma mania de usar umas palavras que de vez em quando o turma lá do Real fala para mim assim, ó, pelo amor de Deus, não usa essas palavreadas não, está parecendo que você está conversando lá dentro do curral, mas eu fico mais à vontade. Então eu falo assim, no dia a dia nosso,
nós estamos bastante... A safra 22-23, ela já começou para nós, lá quando nós começamos a planejar ela, em abril, maio, onde a gente já estava definindo as áreas, que binômio que nós vamos utilizar, a compra estratégica de insumo, vai ou não vai eu comprar, ela começou lá de trás. E foi ali que a gente construiu o orçamento. O orçamento da safra, a hora que começou, agosto de 2022... Os clientes, eu não estou falando que são 100% deles, mas aqueles que já estão mais evoluídos, eles já estavam lá com o resultado previsto da safra, lá falando assim, ó, nós estamos correndo atrás de um resultado de X reais por hectare. Eu tenho que produzir tanto de soja, eu tenho que produzir tanto de milho, eu tenho que produzir tanto de feijão. Eu posso gastar tanto com óleo diesel, eu posso gastar tanto com peça, eu posso gastar tanto com gente. Começou a safra já olhando para esse número. Ah, mas então você tem bola de cristal? Não temos bola de cristal. Mas a gente tem um rumo. Tem um rumo. Uma vez que o rumo está traçado, se vem uma paulada de cá, porque a gente vive no mesmo lugar, que toma paulada, cai, entrou a guerra, o insumo subiu, não sei do que. A gente vive no mesmo lugar. Só que quando a gente tem um rumo, eu traçar um caminho que às vezes não vai lá, eu tive que desviar, mas eu estou conscientemente dando o passo do desvio, para saber aqui agora, eu vou deixar de investir em tal coisa, porque eu vou ter que pôr o adubo, ou o herbicida, o defensivo, não sei do que, para garantir minha produção. Porque se eu estou falando de custos mais elevados, eu preciso de pelo menos garantir minha produtividade, para garantir preço, faturamento lá em cima, para depois conseguir recomprar os itens para o ano que vem. Então, orçamento, gestão do caixa, um olhar muito grande para nós da fazenda de cereais aqui agora, esse olhar muito grande sobre o caixa, nós fazemos reunião semanal lá, de novo, vocês vão cansar de me ouvir falar disso, uma reunião semanal do gestor do negócio com a pessoa lá do financeiro, onde toda semana ele olha qual é o saldo projetado para os próximos 60 dias. Toda sexta eu olho o saldo projetado para os próximos 60 dias. Passou mais uma semana, saldo projetado para os próximos... Por quê? A agricultura muito dinâmica, algumas oportunidades de compra, os mais pesados já têm algumas compras mais estratégicas, e o resto tem que gerenciar para garantir que a peça, o diarista, o escritório, os materiais que ficam ali dentro, que ele fica dentro do meu orçamento. Então, uma reunião semanal, olhando toda semana, os próximos 60 dias, os próximos 60 dias, a gente vê como muito objetivo, muito positivo, tá? Depois, compras estratégicas, a cada ano fazendo as análises que a gente precisa pensar, checagem do previsto e realizado, porque não adianta nada eu construir um orçamento, guardar ele na gavetinha lá, chegar lá no final da safra, depois falar, deixa eu olhar se bater uma meta aqui agora. Não vai resolver. Eu preciso de estar atento todos os meses uma comparação. O que eu tinha pensado de gastar com mão de obra, o que eu tinha pensado de gastar com borracharia, o que eu tinha pensado de gastar com peça. O que eu gastei de fato? Opa! Gastamos muito mais do que a gente tinha pensado em peça aqui esse mês. O que aconteceu? Vamos lá para dentro analisar desvio. Depois, para garantir a produção, a gente trabalha com outras ferramentas. Então lá, agenda macro, gestão de indicadores, dimensionamento de máquinas e estruturas, reunião semanal. Vocês vão cansar de me ouvir falar. E decisões técnicas, pensando em quais tecnologias que nós vamos utilizar lá dentro do projeto, tá? Então, quando a gente falou lá, né, a administração, a gestão é a ferramenta que garante que os negócios nas mesma região têm lugar no bem e têm lugar no mal. É isso mesmo. Qual é a definição da gestão? Basicamente, a gestão significa influenciar a ação. Mas influenciar a ação em que sentido? A gestão vai vir ali apoiar a tomada de decisão. Apoiar a tomada de decisão, quais decisões? A técnica, para saber... Nós precisamos, aqui agora, quantos por cento da nossa área, nós vamos utilizar uma variedade que ela é fugiu a palavra, mas vamos pensar em tardia. A outra palavra fugiu aqui na minha cabeça. Precoce, obrigado, Raquel, valeu. Precoce. Quantos por cento? Porque a hora que eu tomo essa decisão de uma porcentagem precoce e uma porcentagem tardia, ele está impactando diretamente nas minhas operações. Eu tenho máquina suficiente para poder tratar esse tanto de área com variedade precoce ou tardia? O que eu tenho de espaçamento de janela de plantio e de máquina para poder atingir plantio e colheita depois lá na frente? Eu preciso de entender de gente. A tomada de decisão impacta lá nas pessoas. Meu time sabe manusear lavoura precoce, lavoura de alta demanda, lavoura de baixa demanda técnica. Meu time está pronto para isso? Depois nós temos que pensar as comercializações, estratégias, as garantias de margem para a agricultura, para os cereais. Isso aí já é muito mais consolidado que lá na pecuária, por exemplo, né?
as tecnologias que nós vamos utilizar, quais estratégias de produção, que binômio que nós vamos fazer, quais têm sido mais interessantes. Quantos de nós aqui, que somos produtor, ou que somos técnicos, que atendemos fazendas, sabemos claramente na cabeça assim, qual o binômio que me deixa melhor resultado lá dentro da fazenda? É soja verão? É milho verão? É feijão verão? Qual dessas atividades que me deixa, a combinação delas depois no inverno, qual delas tem deixado melhor negócio para nós, tem gerado melhor resultado? Está tudo dentro da estratégia e que cai lá no final das contas nas finanças. Porque tem o que demanda mais dinheiro, tem o que coloca mais faturamento e tudo isso impacta nas decisões da gestão. É tirar, eu tirei o slide dali hoje, mas é tirar aquela tocada de uma fazenda baseada só na paixão. Não dá mais para ser. Gosto do agro, é importante. Gosto de estar lá na lavoura, eu gosto de estar lá mexendo, é importante. Mas eu não posso ser só baseado na paixão. Eu tenho que trabalhar paixão e sistema. Eu tenho que trabalhar as duas coisas. É uma paixão porque eu gosto, eu me vejo dedicado, montar num trator aqui agora, agarrar até mais tarde, depois na colheita fazer a mesma coisa. Mas eu também tenho que ter um certo nível de sistema para entender. E essa máquina, ela ainda está interessante para mim? Esse caminhão que está aqui trabalhando para mim, ele está gerando mais resultado ou ele está mais tirando dinheiro do meu caixa? Eu tenho analisado quanto que fica o quilômetro rodado do caminhão? Nós temos um cliente lá no Mato Grosso e a gente trabalha nessa metodologia, né? Cada veículo, o pulverizador, o uniporte, as colhedeiras, o trator, o caminhão, cada um deles é um centro de custo e que tem as despesas lançadas para ele. O óleo diesel do caminhão, a peça do caminhão, a borracharia do caminhão, e a gente analisa todos os meses. Cada quilômetro que ele roda, a gente lança uma receita. Para quem que ele rodou? Se ele rodou para transportar adubo para a lavoura, gera uma receita para o caminhão e gera uma despesa na lavoura. Se ele rodou transportando boi, gera uma despesa para a boiada e gera uma receita para o caminhão. Para a gente poder ver no final do mês, falar assim, a receita é maior do que a despesa ou será que nós não estamos precisando desse caminhão aqui dentro da fazenda? Além de analisar o quilômetro rodado, ver se nós estamos conseguindo estruturar. Tudo isso baseado nessas decisões aqui agora. O Regis, porque com foco de performance econômica. Porque no final das contas, turma, nós temos que fazer um negócio ser rentável. Nós temos que fazer um negócio ser lucrativo. Gostando, porque se a gente é apaixonado, o que for, é porque ele tem que ser lucrativo para perpetuar, para ter sustentabilidade do negócio lá. Ai, caramba. Ou eu estou errando demais o dedo aqui. Volta. Aqui, ó. Eu queria mostrar aqui, por exemplo, por que a gente escutando algumas pessoas ainda reclamando, falando mal da agricultura e tal, eu queria mostrar alguns números baseados no que cliente nosso, né, análise que a gente tem lá de fazenda. Primeiro, a gente pegou, isso aqui é até um estudo feito pelo meu colega Fábio Santos, que é da equipe nossa, um cara fenomenal, trabalha bastante aqui na região, vem atender fazendas aqui na região. Fizemos um estudo pensando em soja de produtividade de 70 sacos por hectare. Aí acumulamos aqui safra 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 e 22, 23. O que a gente usou? Preço médio de venda, a gente pegou CPEA no mês de abril, pensando em soja. Pegamos o preço médio vendido da soja em abril lá do CPEA. Então lá, R$ 76,00, 102, 177, safra 21, 22, 194. E projetamos o mesmo valor lá para 22, 23. Ah, Regis, mas não vai ser... Nós não sabemos, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Eu resolvi manter o valor... Eu não, né? Fábio que resolveu manter essa análise aqui agora. Custo direto, a gente pegou todos aqueles gastos que são diretamente ligados na lavoura. Então, tudo aquilo que está fora do escritório... O que está no escritório não entra nessa conta. Entra nessa conta aquilo que está lá no campo. A gente chama de custo direto. Insumos... defensivos, ora máquina no campo, ora homem do campo, isso tudo que está lá dentro, lá na lavoura, a gente colocou aqui dentro do custo direto. Aí nós fizemos um levantamento. Nós fizemos um levantamento aqui agora, de ver quanto que ficava isso daqui, ó, para a soja. Aqui, ó, essa linha vermelha. Aí nós falamos que lá na safra 18-19, R$ 3.100 por hectare, chegando ali na projeção 22-23, R$ 6.500 por hectare de custo direto. Aí beleza, se eu pegar a receita gerada lá em cima, por hectare, menos o custo direto, vou tentar ser bem
Aí, ó, não tá rolando não. Eu chego no meu lucro bruto. Lucro bruto é essa linha que está aqui, ó, em azul. Eu peguei a receita gerada por hectare, paguei o custo direto, quanto que sobrou? Aí está ali, ó, lucro bruto no ano 18, 19 de 2.200 por hectare, chegando lá na safra 21, 22 planejado lá de 8.200 por hectare, e a safra 22, 23 uma projeção e agora de R$7.000 por hectare. Nessas condições aqui agora. Aí a hora que você olha para cá, nós estamos falando de margem bruta. O que é a margem? Eu peguei o lucro e dividi pelo faturamento. Aí eu estou falando da margem bruta. Nós estamos falando de um negócio ali de margem de lucro bruto. Eu não estou falando ainda da última linha, estou falando do lucro bruto. 67%, 61%, 52%. Ô turma, como é que nós podemos ir para um negócio desse, cereal, que agora, nesse caso aqui, a soja, e falar que é um negócio que não está entregando? Nós estamos falando de uma soja média de produtividade fazenda, 70 sacos por hectare. Ah, Regis, mas para entregar um negócio desse tem que fazer compra bem feita, no melhor momento. É o que eu estou falando de gestão. É isso que nós estamos querendo entregar. Esse daqui é um número, vou falando da soja de 70. E nós estamos olhando pessoas aí falando de arrojar soja para um pouquinho mais. Mas eu gosto de olhar ela aqui, mais palpável, tá? Né, Raquel? Vamos deixar ela aqui. Esse mesmo jeito, tem jeito de mudar esse passador aqui? Porque ele está prendendo aqui no canto aqui, ó. Vamos lá. Do mesmo jeito, a gente fez a conta, o Fabinho fez a conta lá para nós, do milho. Milho, verão lá, 180 sacos. De novo, falando do preço médio de venda, levando em consideração os mesmos valores. Aí depois eu falar de custo direto. A mesma coisa, os defensivos, os insumos, mais hora máquina, mais hora homem, lá. E aí chega lá no final das contas, quantos por cento que isso aí cresceu ao longo do tempo. Depois, opa. Tá mesmo, viu? Aí eu tenho aqui de novo o lucro bruto, que é a mesma coisa. Eu peguei a receita por hectare, paguei o custo direto, sobrou o lucro bruto. Aí nós estamos falando aqui de 2.000, chegou a 11, a 9, depois a projeção de 7.700. E aí a margem dele ali agora, margem bruta? Tá, dureza. Aí eu chego aqui agora, ó, com margem bruta aqui de... Opa, mais uma. Eu chego aqui agora com a margem bruta de 48%. Vou trocar? Eu prefiro. Pesquisa aqui. Beleza, obrigado. Margem bruta chegando aqui agora, na último ponto aqui, de 48%. De novo, nós estamos mostrando um negócio que... Ô, turma, vamos comparar. Aí eu estou rodando café, eu estou rodando gado de corte, eu estou rodando gado de leite, eu estou rodando leiloeira. E olha que você olha para cá, para você imaginar, uma margem bruta de 48%, nós estamos falando de um negócio que ele é muito bom negócio. Mas é lógico que ele não é aquela coisa tocada do jeitão do que der, deu. Existia um nível de planejamento aqui altíssimo. Existia um orçamento que direciona o que vai fazer, o que não vai fazer. Existe um orçamento que determina. Esse mês é o mês que tem que comprar diesel a tal valor. Esse é o mês que nós podemos gastar tanto com peça. Esse é o mês que nós podemos... Tem um orçamento que está gerenciando isso daí tudo, tá? Aqui é a ferramenta que a gente utiliza para analisar um negócio, chamada DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Então, você vê que o DRE, o dinheiro entra na DRE através da receita operacional bruta. Eu trouxe ali, nessa coluna que está o vermelho ali, ó, o reais em absoluto, e eu trouxe aqui reais por hectare. E a gente traz na última coluna lá uma análise vertical, que é para poder entender, por exemplo, aqui, ó, o lucro bruto representa quantos por cento da receita operacional líquida. Aí tem vários indicadores que são importantes aqui no meio dessa DRE, só que nós não vamos gastar uma análise contábil, gerencial de uma fazenda aqui agora. Eu só queria que vocês pensassem o seguinte: fazendo todas as apropriações, lá, custo direto está lançado aqui, chega no lucro bruto. Lucro bruto, menos arrendamento, menos os custos indiretos, chega no EBITDA, que é um importante negócio ali agora. Isso aqui é uma fazenda que tem várias culturas, soja, milho, feijão, trigo, que existe também, está fechado uma safra inteira ali agora. Aí ela chega lá no final, lucro líquido, depois de já pagar juros e tudo mais, nós estamos falando de um lucro líquido de R$10.400 por hectare. É ali, turma, é esse número aqui agora, que importa para nós, para falar assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Por quê? Eu vou pegar essa linha aqui e vou levar ela lá para o outro slide para a gente poder comparar. É esse número que vai falar para mim assim, o que eu vou fazer
com esse volume de dinheiro que apareceu aqui, ó, 10 milhões. É esse dinheiro que vai ter disponível para poder falar distribuição de lucro, redução de dívida, reinvestimento ou deixar lá como capital de giro para fazer compras estratégicas. Mas quanto por cento de nós estamos conseguindo fazer a conta do lucro bruto, do lucro líquido real lá do projeto? Quantos por cento de nós não estamos tirando dinheiro antes de fazer a conta do lucro líquido, achando que a fazenda tinha que dar conta de pagar os nossos negócios? Quer ver um exemplo? É possível uma fazenda, um negócio, vamos falar aqui agora, se estar saudável economicamente, mas não estar saudável financeiramente? Economicamente, chega lá no lucro líquido e ela é positiva, é um número interessante. Essa fazenda pode estar com um problema na gestão financeira dela? Olha o caso aqui agora, tá, turma? É aquela velha frase, né? O fulano tem um monte de bens, mas está quebrado, apertado o tempo inteiro. Acho que a gente quase não escuta isso por aí agora, né? Olha isso daqui. Dentro da gestão financeira e econômica de um projeto, nós temos que lembrar que a gestão econômica analisa os números e a gestão financeira analisa outros números. E nós não podemos querer analisar o caixa, fluxo de caixa da empresa, para falar que ele mede o resultado do negócio. Fluxo de caixa não mede resultado do negócio. Fluxo de caixa mede para nós capacidade de honrar compromisso, é um indicador importante, sim. Se eu tenho condição de fazer compra estratégica ou não, ok. Mas o dinheiro que sobrou no final da safra lá no caixa não quer dizer que aquilo ali é lucro do negócio. Não é. E nós não podemos fazer essa confusão mais para frente. Para eu falar, meu negócio deixa 30% de lucratividade, meu negócio deixa 25% de lucratividade, a gente vai ter que falar de análise econômica de negócio, nós vamos ter que falar de DRE, e as análises são diferentes. O que eu interpreto na DRE não é a mesma coisa que eu interpreto no fluxo de caixa. Eu não estou falando que nós não precisamos do fluxo, pelo amor de Deus. Se eu fosse escolher, só pode ter uma ferramenta para mexer num negócio, eu falo, é fluxo, então. Para eu ter noção de comprar e vender, se eu vou conseguir ficar vivo ao longo do prazo. Ah, mas eu quero profissionalizar melhor. Agora eu quero entender o resultado soja, diferente do resultado milho. Aí nós vamos ter que passar, de uma certa forma, para a análise econômica mesmo. Tá? Olha esse aqui. Eu tirei o nome da fazenda, isso não importa para nós. Eu queria só que a gente analisasse o negócio. Uma fazenda de 400 hectares de café, 300 hectares de grãos e produz 5 mil litros de leite por dia lá. E ela estava aqui, ó, o resultado, o fechamento econômico dessa fazenda do ano de 2016 foi esse aqui, ó. A receita operacional líquida lá bruta, de 11 milhões, chegando um lucro líquido aqui no final de 2 milhões. Lucro líquido aqui no final, a última linha, aqui, ó. 22% de margem de lucratividade. É interessante esse negócio? Economicamente, um negócio muito interessante. Falar assim, essa fazenda, você queria ela? Desse jeito aqui, desse número que eu estou olhando, eu queria. Só que aí, turma, nós fomos lá e projetamos o outro ano da fazenda. Esse aqui é o resultado acontecido em 2016. Aí nós fomos lá e projetamos o caixa, aqui é a análise econômica. Aí nós fomos lá e projetamos o caixa dessa fazenda para 2017. Como é que seria a demanda de dinheiro dessa fazenda para 2017? Olha isso aqui, turma. Aqui, ó. Para 2017... a fazenda tinha uma receita operacional, com venda de leite, venda de café, venda de grãos, ela ia faturar 8 milhões e 700. E ela tinha de despesa operacional, insumo, óleo diesel, gente, uma despesa operacional de 7 milhões e 600. Então, eu peguei a receita, menos a despesa operacional, gerou ali um resultado operacional de 1 milhão e pouco. Beleza, até aí tá ok. Mas ela tinha um total de despesas financeiras para pagar lá agora de 1 milhão e tanto. Além disso, ela tinha que fazer um pagamento de empréstimo ali agora de mais 9 milhões e alguma coisinha, de pagamento de empréstimo. Tinha projetado um investimento de 338 mil, que estava precisando de fazer em algumas máquinas que estavam ficando velhas. Ou seja, chegava no fim, variação de caixa do negócio, vamos falar que ela começou 1º de janeiro com 0 de caixa. Se tocasse isso aqui tudo, ela ia terminar o final do ano, alguém tinha que ter posto nessa fazenda 10 milhões para ela dar conta de girar o ano inteiro. É a mesma fazenda. É a mesma fazenda. Economicamente interessante, mas financeiramente cheio de pepino. Mais uma vez falando, quando nós estamos gerenciando negócio, nós vamos ter que pensar em gerenciar caixa diferente de gerenciar análise econômica, porque são análises diferentes que nós precisamos de ter. Aí eu queria trazer isso aqui só para a gente poder discutir. Aí pensar,
essa fazenda X economicamente é interessante? É, mas e financeiramente? Uma tragédia. Uma tragédia financeiramente. Por quê? Mas por que essa fazenda chegou a financeiramente, se a operação dela é boa, por que ela chegou numa situação dessa financeira? Porque eu fui lá, peguei dinheiro no banco pela fazenda, porque eu tinha lastro, eu peguei dinheiro no banco, e em vez de eu colocar o dinheiro na fazenda, em vez de eu colocar o dinheiro para gerar o negócio, ele foi lá para minha casa, minha caminhonete, meu apartamento, meu não sei do que, e saiu lá de dentro da fazenda. Para a gente poder mexer naquela fazenda ali agora, turma, assim, a turma nossa tem acompanhado lá o projeto, precisou de existir um plano de desmobilização de dinheiro enorme. Porque tinha muito dinheiro que foi pegado em nome da fazenda, que estava aplicado em negócios particulares mesmo, e que não voltava lá para dentro. A fazenda tinha que pagar o empréstimo, a fazenda tinha que pagar juros. E eu vou falar para vocês, não é uma, nem duas, nem três lugares que faz isso com muita frequência. Atrapalha, complica o negócio agro, porque ele mal gerenciou os seus vários negócios que existem, particulares e gestão lá do negócio de fato mesmo. Tá? Então, a gente gosta muito de ter a gestão financeira tocada para a gente entender meses que vou precisar de tomar muito cuidado. Esse caso aqui, por exemplo, a gente estava projetando de julho até junho do outro ano, aqui agora, e nós entendemos que no mês de dezembro aqui, ó, pela nossa projeção, o mês de dezembro é o mês mais crítico de saldo de caixa. Nós não poderíamos errar de jeito nenhum que antes compra mal feita e nem venda mal feita, porque até dezembro era o mês que passava com menos dinheiro no bolso. A passagem de dinheiro de dezembro para janeiro tinha 25 mil reais em caixa ali só. Se errasse um pouquinho antes, furava. A gente tinha um olho muito grande para poder gerenciar isso. Tinha consciência de que nós não poderíamos errar. Aí aqui depois tem a projeção de caixa de novo, mostrando que projetar, olhar para frente, não é olhar só para trás. Eu tenho que pensar, qual que é o saldo projetado final para mim em janeiro, fevereiro, março, para eu ter noção de que mês que está mais perigoso, que mês que eu tenho que fazer receita ali agora. Outro ponto que é fundamental para nós é pensar que eu preciso construir um orçamento. O que é isso? Eu tenho que pensar para cada conta dessa daqui, ó, vamos chamar cada linha dessa daqui de conta. Insumos agricultura, pessoas, administrativo, máquina, manutenção, para cada linha daquela dali, eu tenho que projetar quanto que eu vou gastar mês a mês. É construir o orçamento. E junto disso, eu tenho que deixar claro que tem que ter um responsável por aquela conta. Tem que ter alguém que toma conta do insumo agricultura, tem que ter alguém que toma conta da máquina, tem que ter alguém que toma conta de gente. O resto, mas lá em casa sou só eu, minha esposa, ou meu marido e 2 meninos. Nós vamos ter que deixar a responsabilidade clara. Para o orçamento rodar bem feito, eu tenho que entregar na mão. Regis, a questão máquinas é sua responsabilidade. Se máquina bateu o orçamento, Regis, beleza, show. Se não bateu, está ali no Regis a responsabilidade. Nós vamos ter que desenvolver ali. Aí, para gerenciar o orçamento, a gente gerencia ele desse jeito aqui, ó. Eu olho lá aqui nessa coluna, o orçamento que a gente tinha planejado para o ano, o que já realizou até o momento. O que já realizou até o momento, ok, da safra, o que já andou, o que eu já gastei, e aí eu ainda tenho o resíduo, que é o que eu tenho para frente para gastar, minha meta. O acumulado é o que eu já realizei mais o resíduo. E aí? O que eu já realizei mais o resíduo está dentro do que a gente tinha orçado ou está estourando? Aí todo mês a gente está olhando lá no final da safra. Eu não olho só o mês de setembro. Eu olho o realizado de setembro e a projeção até o final da safra. Aí passou outubro. Eu olho o outubro e olho a projeção para a safra. A gente está sempre olhando para frente. Essa fazenda aqui estava mostrando para nós que, entre trancos e barrancos ali agora, ela estava caminhando para ficar dentro do orçamento que a gente queria. Então você vai acumulando, né, as bolinhas verdes, as contas que estão em dia, vai fechar dentro, as bolinhas vermelhas são as contas que estão estourando. Entre estourada e economizada, a fazenda estava projetando para nós no final do período que ele ia entregar o resultado que a gente estava querendo. E eu estou entregando todo mês para o meu cliente aqui agora, um olhar para ele e falar assim, pode continuar desse jeito, aqui está ok. Pode continuar desse jeito, aqui está ok. Tem uma ciência de que vai chegar, vai entregar o resultado que queria lá na frente. Um outro ponto, não é a minha especialidade, mas eu não posso deixar de falar aqui agora, é que o processo de planejamento e gestão tributário também tem feito muita diferença nos projetos atualmente. Eu queria reforçar para falar, né?
nós do agronegócio, com 30 e tantos % do PIB do Brasil nas nossas costas, nós estamos sendo o alvo de toda essa história tributária aí agora. Esses mega computador fiscais aí agora, para poder pegar, nota que entrou aqui e não entrou de lá, nós estamos sendo o alvo. Atenção para os seus controles tributários. E cada vez mais eu vejo a turma nossa, que é da nossa área tributária, falando assim, o quanto que uma definição sobre como que o fundo rural vai ser calculado, ou qual o tipo de pessoa que nós vamos utilizar, ou qual vai ser lucro real ou vai ser lucro presumido. Todos os anos a gente tem olhado com atenção para essas decisões e estamos vendo o quanto de dinheiro que nós estamos conseguindo deixar dentro da fazenda, porque nós estamos olhando isso com mais atenção. Teve fazenda, turma, que a gente olhando para isso daqui, enxergou que em 10 anos dava para comprar 50% mais de área só na economia de imposto que estava sendo feita. E não é evasão, não, é economia porque foi inteligente no uso do imposto lá. O Leãozão está aí, de olho em nós, fica atento. E não tem jeito de eu falar de toda essa gestão se eu não pensar também em pessoas. O que é o pepino? Eu chego lá na fazenda e vou, às vezes, eu, proprietário, ou eu, técnico, chego lá na fazenda e identifico um problema. Não é possível que vocês não estão vendo esse tanto de percevejo aqui que é problema. Aí eu vou lá e peço para algum colega meu resolver o pepino. O pepino sai dessa primeira bola e o colega de trabalho ou o funcionário vai lá e resolve desse jeito aqui. Ó. Então, essa bagunça vira essa organização. Aí eu vou lá e falo assim, meu Deus do céu, lá, a pessoa não consegue nem tomar conta do ataque de percevejo, vou ter que chamar outra pessoa. Aí eu vou lá e chamo outra pessoa para resolver o pepino. Ele resolve desse jeito aqui, ó. Como é que eu posso cobrar? Olha a diferença, turma. Eu vou colocar o primeiro aqui agora, ó. O primeiro. Essa bagunça virou a separação por figura geométrica. Não, mas não é assim que eu queria, não era isso que eu queria, não era assim que eu queria resolver. Aí o segundo foi lá e resolveu desse jeito aqui, ó. Separou por cor. E eu de novo cheguei lá e falei, não é possível, não dá conta nem de organizar, tem que ser desse jeito aqui, ó. Isso aqui que é organizado. Pois se eu queria que só esse jeito aqui ficasse, era o jeito que servia para ser organizado, o que eu tinha que ter feito como gestor do negócio? Se só desse jeito resolvia para mim a organização da oficina, se só desse jeito para mim resolvia a organização do galpão lá dos insumos, se só desse jeito resolvia, o que eu tinha que ter feito? Treinar, comunicar com alguém, vender aquela ideia que está na minha cabeça. Mas aí a gente vai entrar num conceito de modelos mentais, lá relacionado a pessoas, é que cada um de nós somos reflexos das nossas experiências lá de trás. Eu só consigo fazer algo que eu tenho matriz de percepção aqui na minha cabeça. Eu só consigo fazer alguma coisa depois que eu já tive experiência e criei um modelo de solução dessa experiência aqui na minha cabeça. E eu querer que todo mundo visse do mesmo jeito que eu vejo, sem treinamento, sem comunicação, sem uma reunião, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí eu vejo um ponto importante, tem várias pessoas dentro da fazenda, cheia de energia, mandando brasa, trabalhando o dia inteiro. Mas como não tem um foco, uma direção, uma orientação, às vezes fica essa bateção de cabeça aqui, ó, dessa primeira figura. A gestão vem para dar uma alinhada e colocar todo mundo, a sua expertise de máquina para cá, a sua expertise de solo aqui, a sua expertise de plantio de cá, a sua das pulverizações aqui, e aí a gente caminha num sentido único. Mas para isso, nós vamos ter que fazer reunião semanal. Para isso, nós vamos ter que fazer um planejamento das operações. Esse aqui, por exemplo, ó, nessa coluna aqui agora, são as operações. Nessa linha aqui agora tem os meses, estão vendo lá? Ó, 1, 2, 3, até o 12. E a gente vai acompanhando as tarefas de acordo com essa legenda aqui. Ó. Tarefas que estão em verde são tarefas que foram concluídas no prazo. Tarefas que estão amarelas foram concluídas fora do prazo. Tarefa que está vermelha são tarefas que estão atrasadas. Ó, atenção, a tarefa está atrasada. E isso daqui só sai de um painel que fica lá colado para todo mundo ver. Isso aqui só sai dali para ir para a nossa reunião semanal. Vai lá na reunião semanal para a gente poder acompanhar o que está cumprindo o prazo, o que não está cumprindo o prazo, aquilo que está ficando para depois. Opa, vai precisar de mais gente para conseguir cumprir essa tarefa no prazo? Um exemplo foi que a fazenda trabalhando com grãos, que uma parte desse grão ficava para a fazenda, para a boiada depois, e uma parte era comercializada.
E aí, uma época a gente não conseguia entrar com a última pulverização, água demais, não entrava na última pulverização, a agenda mostrando, a tarefa está atrasada, a tarefa está atrasada, a tarefa está atrasada. Mas não é nós, é o São Pedro. Beleza. A hora que abriu a brechinha lá para poder fazer a pulverização, nós ligamos para o agrônomo da fazenda, falou assim, meu amigo, pula, deixa ela para depois ou cancela essa tarefa. Falou assim, de jeito nenhum. Pelo jeito que nós queremos utilizar o milho aí na fazenda, essa última pulverização ela é muito importante. Aí o que nós fizemos? Falou assim, mas só o pulverizador que existe lá na fazenda não vai ter jeito. Nós não vamos conseguir pulverizar a área inteira. Então vamos pensar em outro jeito. Vai alugar pulverizador de fora, vai alugar um avião, vai alugar helicóptero, vai fazer o quê? E a gente conseguiu, com um planejamento ali agora, entender a melhor forma de conseguir fazer a parte técnica acontecer. E aí, com a pulverização acontecida no momento certo, a gente conseguiu impactar em produtividade. Mas para isso precisou de existir um nível de planejamento por detrás disso daqui. Finalizando, eu tenho que pensar que a minha agenda macro, mais as reuniões semanais, onde eu estou pisando, tem feito um baita de um serviço. Onde eu tenho pisado, em qualquer fazenda que eu estou passando, qualquer na leiloeira, lá na Estância Bahia Leilões, que é a leiloeira que eu trabalho direto, lá na Fazenda Jacamim, lá no Reagro mesmo, semanalmente existe uma reunião para a gente poder olhar as tarefas que tinha que ter acontecido semana passada. O que deu certo, o que não deu certo. O que deu certo, padroniza, ele é padrão. O que não deu certo, vamos conversar nós aqui, como é que a gente poderia resolver isso de uma forma melhor? Nessa mesma reunião, eu olho para os próximos 15 dias. Quais são as principais tarefas que tem que acontecer nos próximos 15 dias? Você fazia como? Você faria como? Uma reunião de 40 minutos, turma, 45 minutos no máximo. Só vai estar ali o gestor com as pessoas que tomam a decisão e é como se fosse a reza. É horário marcado, fiel, ali não tem jeito de correr dela, não. Se é sexta-feira, 7h30 da manhã, é toda sexta-feira, 7h30 da manhã, aquela turma tem que estar ali para discutir a semana passada e os próximos 15 dias. Aí a gente faz um alinhamento muito grande disso daqui, ó. Modelo mental, que é um conceito lá de gestão de pessoas, interfere no nosso jeito de pensar, interfere no nosso jeito de sentir, interfere nas nossas ações. O meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir e o meu jeito de agir traz os resultados que eu tenho hoje. Se eu não estou satisfeito com o resultado que eu tenho hoje, não tem saída, turma. Eu preciso de criar novos modelos para eu pensar diferente, para eu sentir diferente, para eu agir diferente, aí eu vou ter novos resultados. Que resultado você está falando aí, Regis? O que importa para você? É lucro líquido por hectare? É EBITDA por hectare? É produtividade? Não sei, o que importa? Se eu não estou satisfeito com aquele resultado, e eu quero resultado diferente, eu vou ter que pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Só que eu só faço isso se eu tiver novos modelos mentais. Enquanto eu tiver aquele modelo mental de que, nossa senhora, o povo lá de casa, Deus me livre, é porque o Regis não conhece o povo lá de casa. Porque o dia que ele conhecer a turma de lá, ele vai ver. Ô, povo preguiçoso. Enquanto eu tiver com esse mesmo modelo que eu estou com ele há 5 anos, 6 anos, 7 anos, e eu não pular para dentro para poder pensar uma descrição de cargo, um organograma, um treinamento, uma reunião semanal que leva treinamento lá para dentro, a gente vê, olha os vídeos do YouTube que existe lá dentro, pega os vídeos de YouTube e leva para lá, fala assim, nós vamos discutir sobre esse vídeo lá semana, e a gente começa a mudar o pensamento, enquanto eu ficar lá, mas o povo lá de casa, nossa, mas o povo... Turma, o resultado do negócio está aqui. O resultado do negócio está aqui. Quem está na frente. O time é reflexo de quem está aqui na frente. A organização é reflexo de quem está aqui na frente. Eu não falei nada aqui que era mirabolante, longe da realidade. Isso aqui tudo, turma, é básico. Básico. Feijão com arroz e o bife nosso de todo dia. É básico. Se você está olhando para uma dessas ferramentas aqui e está falando assim, nossa senhora, não tem isso, corre atrás rapidamente para poder mexer, porque essas aqui resolvem uma boa parte. Não estou falando que elas são únicas. Nós vamos ver que as pessoas, a maturidade dos projetos vão pedir que a gente vá evoluindo. Essas aqui são a base da gestão bem implementada dentro dos projetos. Tá? E para finalizar, eu queria perguntar, né? Quem tem foco na meta, colhe sucesso. Onde você está querendo chegar a partir dessas próximas safras que estão chegando aí agora na frente, tá? Essa é uma dúvida que eu deixo aí para a gente poder pensar. Aqui está meu contato, WhatsApp, os Instagram, nosso Reagro ali agora. E
como acréscimo, eu queria deixar uma fala aqui agora também, que nós estamos com um curso de Gestão na Produção de Grãos para começar aqui em Unai, 17 de novembro. Um curso que vai trabalhar sobre todas as principais áreas da gestão de grãos dentro da fazenda. A gestão financeira vai estar falada, a gestão, as definições de plantio, as pulverizações, entendimento de praga, tudo isso vai estar, sucessão familiar, tributação, gestão de pessoas, tudo isso vai estar linkado. Então, se você tiver alguma dúvida, tem condição especial para a turma da Coagril e da Irriganor, que tem apoiado muita gente, tem condição especial para essa turma. E se você tiver alguma dúvida, tem o Arthur e tem o telefone do Neto, que é o nosso representante regional aqui agora, tá aqui os telefones que ele tem agora, tá? No mais, eu agradeço a atenção e fico disponível aí para alguma conversa. Eu sei que é bastante coisa para a gente poder conversar, mas eu queria que eu tivesse a noção de que essa base, se a gente ainda não está com ela, essas aqui precisam correr rapidamente para tê-las dentro de casa, tá? Obrigado, senhor. Valeu. Pessoal, quero parabenizar o Regis pela palestra. Estava falando aqui com o Lineu, que parece que você pegou uma carapuça aí e botou na minha cabeça, que esse finalzinho aqui parece que eu me vi lá em casa, na fazenda lá, eu mexendo com o meu povo lá. Senti que essa liderança a que você se referiu, que eu realmente tá faltando isso lá em casa. Até porque minha vida é um pouco difícil pelas atribuições. Exerço advocacia aqui em Unai, a presidência do sindicato aqui me toma bastante tempo e acaba que eu não consigo, no dia a dia, estar na minha propriedade. Mas eu sei que eu posso ir mais vezes lá e que eu devo ir. E a partir dessa palestra aqui hoje, das suas palavras, eu procurarei ir mais. Hoje, particularmente, eu fiquei horrorizado, eu levei meu agrônomo que me dá assistência. Quando nós fomos olhar lá numa casa que a gente guarda os defensivos e tudo lá, e topamos com as caixas lá de inoculante de soja, que já tem lá uns 2 anos que está guardado, o que significa que eu deveria ter utilizado e não utilizei. Certamente, com toda certeza, isso trouxe prejuízo na produtividade. E a gente que é pequeno aqui no vão, isso faz uma diferença grande. É claro que a turma lá da Chapada também, ninguém está aí para poder ter prejuízo, né, Raquel? E prejuízo, se você vai produzir já de plano a ter prejuízo, é preferível não produzir, né? Eu saio daqui hoje com uma lição muito grande, com o que eu aprendi aqui com você. Vou rever a sua palestra, a do Lineu, e a gente colocar em prática no nosso dia a dia aí. Eu particularmente, me vi aqui muito mal administrador do meu patrimônio, do meu negócio. Então, vou procurar aprender aqui com essas lições de hoje aqui e corrigir aqui bastante erros que eu estou cometendo lá na minha propriedade. Com relação ao curso que você disse, ele será aqui no sindicato. Você não mencionou. Eu fui contactado pelo Neto e nós estamos aí fazendo uma parceria aí entre a Reagro e o sindicato, de maneira que vai acontecer, deve ser lá no nosso auditório novo, que nós estamos reformando a sede, e aí deve acontecer lá no nosso sindicato, no nosso auditório novo, esse curso aí. Então, ficam todos já cientes aí, e certamente nós vamos abrir a oportunidade de vocês contactarem diretamente com a Reagro ou com a secretaria do sindicato,
já para que sejam feitas as inscrições e esse curso aí tenha o maior sucesso possível. Quero mais uma vez agradecer a presença dos palestrantes, a boa vontade que tiveram conosco de estar aqui abrilhantando esse evento e a participação de todos que aqui estão conosco. Lembrando que amanhã prossegue-se mais uma noite de eventos aí da Agrotec, quando então teremos a palestra com o professor Molion, falando sobre o clima aqui em Unai, na nossa região, não só para a nossa próxima safra, mas para os próximos anos, a tendência de clima aí, para os nossos próximos 10, 15 anos aí para frente aí. E também as homenagens que serão prestadas aí ao nosso querido Emiliano Botelho e ao nosso indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Dr. Alisson Paulinelli. Convido a todos para que estejam aqui conosco. No sábado, leilão, na Unai Leilões, leilão carga fechada, já uma parceria que existe entre o sindicato e a Unai Leilões por muitos anos. E, finalmente, no domingo, fecharemos com chave de ouro aqui a nossa terceira Agrotec com os já tradicionais pratos típicos, um festival que já acontece já pela 18ª edição. Então, agradeço mais uma vez a todos aqui. Muito obrigado e tenham uma boa noite.